orar. Querido Deus, estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Pressiona o nosso coração através do Teu Espírito e fala conosco de forma diferente, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja, e a paz de nosso Senhor Jesus se faça presente aqui dentro desse lugar. Amém? É um prazer mais uma vez estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Então vamos à palavra? Abram as Bíblias no livro Provérbios capítulo 30, livro do sábio Salomão. Provérbio capítulo 30. 30 verso 24. Para quem não me conhece, aqui eu já sou uma figurinha repetida, mas eu apresento assim mesmo. Me chamo Márcio e sou da igreja do Limoeiro. Faço parte do distrito Jardim Capuçu. Pastor Edson. Ele foi pastor de vocês aqui também, pastor Edson. Quem lembra dele? É um moreninho, baiano. Ele é agitador mesmo no trabalho. Ele está lá conosco agora, nesse mês desse ano agora. Vamos lá, irmãos. Provérbios capítulo 30, verso 24 em diante. Diz assim, 24 em diante: há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que o sábio. Quais são? São elas: as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam sua comida. 26. Os arganazes, quer dizer coelho, povo não poderoso, contudo fazem sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. E o 28. O jeco, que se apanha com as mãos, contudo está onde? Nos palácios dos reis. Os irmãos devem estar pensando, mas que sermão é esse? Mas para falar de 4 coisas pequenas, vai falar de animais, alguns insetos, algumas formigas. Irmãos, esse verso aqui do sábio Salomão, o que me chama a atenção, ele fala que há 4 coisas muito pequenas na terra, que é mais sábia do que o sábio. Já analisaram isso? Aí ele cita a formiga, o coelho, os arganazes, que é o coelho, o gafanhoto e os largatos. E o sábio Salomão diz: eles são mais sábios do que os sábios. Eu li esse verso aí, irmão, eu ficava, não entendia o lucro assim, né? Como dizem. Poxa, uma formiga? É isso aí. Hoje eu quero tirar uma lição espiritual das formigas. Vocês sabem que na Bíblia, a palavra de Deus só cita a formiga 2 vezes, nesse verso de Provérbios 31, verso 24, e cita também lá em Provérbios capítulo 6, verso 6, que os irmãos conhecem todos, que diz assim: vai ter com a formiga, considera os teus caminhos e ser sábio. Ao 7, não tendo ele chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, e na colheita ajunta seu mantimento. Só esses 2 versos. Se você procurar em toda a Bíblia falando sobre a formiga, a palavra formiga só encontra só em Provérbios. E até então eu fiquei pensando, eu quero destacar, irmão, desses 4 aqui, eu quero destacar a formiga, que o sábio Salomão fala: há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que o sábio. As formigas, povo sem força. Povo sem força, não tem força nenhuma, mas são mais sábios que o sábio. Vocês analisam aqui esse livro aqui de Provérbios, foi Salomão que escreveu. E Salomão, inspirado por Deus, ele escreveu os livros de Provérbios com uma sabedoria brilhante. E mesmo com essa sabedoria brilhante dele, ele fala: olha, Deus me deu sabedoria. Ele pediu sabedoria a Deus, não foi? Está lá em Reis. E nesse momento Deus falou: ó, Salomão, vou lhe dar sabedoria. Porém, não vai haver homem nem antes
de você e nem depois, com tamanha sabedoria sua, não vai haver. E de lá para cá é verdade, não houve homem nenhum com tamanha sabedoria e riqueza como Salomão. E ele, no livro dele, ele se coloca abaixo de uma coisinha pequenininha, irmão. A formiga. Há 4 coisas na terra que são mais sábias que o sábio. A formiga. E você para pensar, a formiga tem cérebro? Né, irmão? Para pensar, uma coisinha pequenininha andando que às vezes, consciente ou inconscientemente, eu e os irmãos pisam nela. Às vezes matam ela, às vezes espragueja ela. Vocês já repararam uma coisa? A formiga, elas nunca ficam paradas e elas nunca ficam distantes uma da outra. Uma lição que comecei a tirar daí, mas isso aí não me conformou. Isso aí não me, como posso dizer assim, não me convenceu. E eu queria ter uma experiência na prática, porque a formiga é mais sábia que o sábio. E o sábio Salomão, ela é mais sábia do que eu. Olha, ela é mais sábia do que eu, Salomão falou. Abaixo de Cristo, né? Jesus foi o mais sábio de todos. Abaixo de Cristo veio Salomão. E o Salomão colocou a formiga acima de todos. E às vezes eu ficava observando. Às vezes no quintal, na rua, a gente sem querer pisa, ou então até mesmo mata, e às vezes bate na perna, enfim. E eu fiquei analisando, constantemente a gente vê essas coisinhas andando por aí. Irmãos, vejam só, a lição espiritual é muito forte. E eu fiquei pensando, Senhor, o que eu vou aprender com essas coisinhas aí? Tudo bem, as trabalhadeiras não param. Irmãos, você não vê as formigas paradas. Ou duas coisas se você vê uma formiguinha parada: ou ela está morta, ou está se alimentando. Fora disso, sempre trabalhando. Vai para lá, vem para cá, sempre junto, sempre na trilha, sempre no caminho, nunca abandona uma outra, nunca pega atalho, como muitos de nós pegam, nunca ignora uma outra. Eu sei, não, esquece ele, não se ajunta, vem para cá, nunca faz panela, montinho, nunca se destaca, sempre em grupo. Não tem oficial, não tem chefe, não tem ninguém lidere ela, e elas estão unidas. E o sábio Salomão fala: olha, elas são mais sábias do que todos vocês. Eu falei, ok, agora eu vou chegar onde os irmãos vão entender. Eu estava trabalhando uma obra da Caixa Econômica Federal ali, fazendo aquele prédio grande, e lá eu era montador de jaú. Montador de jaú, aquele jaú que o pessoal sobe, desce, enfim, montava aquilo o dia todo. E para montar aquilo tem que ser dois, um fica em cima, outro fica embaixo. E nesse dia eu fui trabalhar, irmãos, houve uma chuva, um temporal, meditem no verso. O verso fala bem claro aqui no 25. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam sua comida. Só frisa isso. E eu estou trabalhando. E estou lá. Daqui a pouco o tempo fechou, no verão. E irmãos, caiu uma chuva forte. Uma chuva muito forte de verão, de alagar tudo. Aquela chuva forte que caiu de verão, sempre cai. E o pessoal parou de trabalhar, foi tudo para dentro dos prédios e ficou intocado, né? Lá esperando a chuva passar. Alguns até diziam: se essa chuva bater 5 horas, é uma pena. Tá vendo que é peão, né, irmão? Peão dentro de obra é complicado. E está lá, todo mundo intocado, feliz da vida, ninguém trabalhando. Eu estou lá no meio deles também. E estou lá conversando, jogando conversa fora. Aí veio, na época, tinha uns que gostavam de ouvir a palavra, evangelizavam, outros não. Então estou lá esperando a chuva passar. A chuva durou uns 15 minutos, aquela torrencial de chuva forte. Também parou instantaneamente. Chuva de verão é assim. E ficou aquele abacio. E nisso que parou, o sol brilhou, as nuvens dissipou e o sol abriu. Nossa, que coisa linda! Rapaz, o dia ficou mais brilhante, ficou mais arejado. A terra ficou com cheirinho, amêndoa. Nossa, chuva de verão. E o sol abriu, eu fui para o meu lugar trabalhar. Cheguei lá no meu setor, do lado dos prédios, no corredor onde tinha muitos entulhos e tinha o andaime, o jaú do lado. Ali
tinha madeira, entulho, enfim, pedra, massa. Eu estou lá esperando o companheiro chegar. Falei, cadê fulano que não vem? Tem que desmontar isso, ele tem que ir lá em cima, tem que ir lá embaixo. E ele não veio. E eu fiquei pensando, não veio, eu esperar. Aí nisso que eu estou esperando, irmão, uma coisa me chama a atenção, são as formigas. Aí olhando assim, nossa, que formigueira é esse? Quando olha assim no pé do prédio, aquelas formigas grandonas, saúma, já viu? E tem aqueles cortes, e elas estão caminhando. E quando eu olhei assim, cheguei bem próximo assim, olhei bem, olhando assim, falei, até onde vai isso? Irmãos, quase 3 quarteirão, eram muitas delas. Eu falei, rapaz, aí, pum, a luzinha acendeu. Provérbio 31, 25, as formigas são mais sábias que os sapos. Peraí, o que ela vai me ensinar agora? Eu estava parado mesmo, não estava sossegado, eu estava esperando o colega. E eu estou lá olhando as formigas. E eu fui acompanhando. Irmão, elas não saem da trilha, elas andam certinho. Se uma vai na curva, a outra também vai. Se uma sobe na pedra, sobe. Uma vai para o canto. Nunca anda separada, destacadas. E eu estou acompanhando. Irmão, eu andei 3 quarteirão. Quando eu cheguei lá, quase no último, quando eu olhei assim, elas estão entrando aqui. Nossa, é muito longe. Como elas trabalham, essas formiguinhas, não dá nada. Eu estou olhando. Aí eu, vai por ali, deve ser a toca delas. Aí eu olho, alguma coisa me chamou a atenção. Deus é tremendo, né, irmão? Eu estou olhando assim, o que é aquilo ali? Uma folha andando sozinha. Uma folha grande, irmão, mas muito grande. E eu estou olhando assim, quando eu chego perto, olhando, uma formiguinha, irmão, carregando uma folha. Grandona, mais do que ela. E está com aquela folha na cabeça. E está ela, aquele folhão. E as outras carregando alguma coisinha, uma carregando outra. Eu falei, para onde ela está indo? Quando eu cheguei assim, olhei a entrada. Não, ela não vai entrar. Agora eu quero ver. Eu falei, agora eu quero ver na prática o verso de Salomão se cumprir. Ela vai entrar naquele lugar ali. E a folha é muito grande, não cabe. O que ela vai se virar? E ela está sozinha. Irmãos, quando ela chegou no lugar para entrar, ela não entrou. Procurando jeito para entrar. Subia, dava a volta e vinha. Não dá. A bichinha tentou várias vezes. Depois ela recuou com a folhinha na cabeça. Eu fiquei pertinho, irmão, observando. É tremendo as coisas pequenas. Como o sábio Salomão fala, irmão, que há 4 coisas pequenas na terra que são mais sábias que o sábio. A gente não presta atenção. A gente não tira uma lição de vida, principalmente espiritual. E eu fiquei observando aquela coisa. E ela entrava. Daqui a pouco ela parou. Parou com a folha na cabeça. Deu uma formiguinha de lá. Eu não sei como é que ela se comunica. Não me pergunta que dá problema. Deu uma formiguinha de lá. Falou com ela. Veio outra de cá. Eu falei, o que vocês estão fazendo? Falou. Veio outro. Daqui a pouco se espalharam. Nisso que essa espera conversar com ela, saiu uma pro canto, outra pro outro. E ela que estava carregando a folha, saiu de lá da folha, saiu lá da folha. E as amiguinhas dela pegou a folha numa ponta, a outra pegou no outro, a outra pegou nas 4 pontas e puxou a folha. E uma muito tremenda, eu falei, que isso? E ela que estava carregando a folha, ela veio por cima da folha, presta atenção, e essa amiguinha segurando as pontas. Separou para lá, a amiguinha pegou a folha, jogou na cabeça, entrou no buraco, a outra também que ajudou, ela pegou e entrou no buraco, e ela foi acompanhando. Eu falei, nossa, que equipe poderosa. Eu falei, meu Deus, que sabedoria. Elas pensaram, estrategiaram, planejaram como ia fazer. Cortou a folha, entrou na casa, logo em seguida veio a outra, e ela foi. Nossa, meu Deus, eles são poderosos. E eu estou aqui parado olhando as bichinhas trabalhar. Vai ter com comigo, ó, preguiçoso. Considera seus caminhos, você sabe. Opa, vou trabalhar, minhas queridas. Irmãos, sabe o que me chamou a atenção ali?
O ser sábio, essa palavra aqui, há 4 coisas muito pequenas na terra que podem ser mais sábias que o sábio. A formiga, ela não tem força. Essa sabedoria é o que o sábio Salomão fala. O princípio do saber é o que? É o temor a Deus, né? Porque se você pegar o sábio Salomão fala isso logo no início do verso da Bíblia, ele fala bem claro: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas o louco despreza a sabedoria do Senhor. Irmão, o temor, eu fiquei analisando e eu falei, nossa, que equipe, como elas são solidárias, como elas trabalham em equipe, como elas são voluntárias em ajudar quem está passando dificuldade, como elas são unidas. Eu falei, meu Deus, as formigas nos dão uma lição de vida. As formigas não são egoístas, não são indiferentes uma com a outra. As formigas, irmãos, elas não tratam a outra com desdém, elas não são orgulhosas, elas são unidas. Eu falei, que lição forte. É por isso que o sábio Salomão fala que elas são mais sábias do que os sábios, porque os homens não aprendem uma lição dessa das formigas. Nós, irmãos, somos egoístas, orgulhosos, nós somos indiferentes um com o outro, nós fingimos que vemos, fingimos que não vemos, e às vezes no momento que nosso irmão está passando um aperto, uma dificuldade, um problema, precisa de um apoio. Sabe por quê? Abrem suas Bíblias no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 6. Gostaria de um voluntário que poderia ler para a gente, por gentileza? Gálatas capítulo 6, verso 2. 6:2. De pé, em alto e bom som, voluntário, uma voluntária, poderia ler esse verso para nós? Se não houver, eu posso ler daqui. Gálatas capítulo 6, verso 2. O que está escrito? Amém? Levai as cargas um dos outros, e assim cumpris a lei de Cristo, irmãos. As formigas, elas são um fechamento uma com a outra, ela leva as cargas uma das outras, elas são unidas, é por isso que ela é sábia. Irmãos, querem ser sábios? Eu quero ser sábio. Passa a considerar seu irmão maior do que você, passa a considerar seu irmão de grande importância. Se você pegar Gálatas mais embaixo, olha só o que o apóstolo Paulo diz mais embaixo, Gálatas capítulo 6, o verso 10, olha o que diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente o da família da fé. Ó, destacou. Irmãos, faz o bem a todos, ajude quem precisa, socorra alguém, ajude o necessitado, mas Paulo faz uma observância, principalmente os da família da fé. Às vezes, irmão, já ouvi falar, sabe de uma coisa? Eu não gosto de trabalhar com o irmão, não. Eu não gosto de trabalhar com o irmão de igreja, com o irmão, porque é só problema. Eu preciso trabalhar com o estranho. Estratégia do diabo. Todo mundo é imperfeito, todo mundo cheio de defeito. Eu não gosto de trabalhar com certas pessoas, porque irmão só traz problemas. Prefiro trabalhar com estranho. Sabe o que aconteceu, irmão? Uma certa ocasião, numa igreja do distrito, a igreja estava precisando de fazer um serviço lá em cima, na salinha das crianças, embolsar tudo. E o patrimonial sabia que tinha profissional na igreja que poderia fazer o trabalho. E foi aconselhado: ó, dá um serviço para o irmão, ele está parado. Ah, mas não sei como é que ele trabalha, não sei o que, mas lá. Dá para o irmão. Ah, não, eu conheço fulano ali, ele faz o serviço. Pegou o serviço e deu para uma pessoa que não tem um temor de Deus, simplesmente pela amizade, e desconsiderou o irmão. E aí o serviço? Dei para o fulano lá conhecido. Aí o irmão, irmão, sabe o que aconteceu? No final do serviço, terminou, pagou o rapaz, o serviço saiu imperfeito.
o serviço não saiu legal, não ficou satisfeito. Fica bem gravado no coração dos irmãos e das irmãs o que Paulo diz em Gálatas 6. Por isso, quando tiverdes oportunidade, façamos o bem a todos sem distinção, irmão. Ele está falando a todos, é o branco, é o negro, é o homem, é a mulher, é a criança, é o católico, é o assembleiano, é o evangélico, é o espírita, todos, ele fala a todos, ele não faz discriminação. Você pode olhar na palavra de Deus, mas diz, uma observação, diz, prioridades da família da fé. Por que, irmão? Os irmãos da fé são mais solidários e reconhecem que a mão de Deus está sobre ele. O ímpio, às vezes, não. Você ajuda e acha que é obrigação ainda. Cadê? E o apóstolo Paulo vem falando isso. Irmãos, eu aprendi com a formiga essa experiência. E digo mais, quando diz carregar as cargas uns dos outros, a equipe, irmão, a igreja, é no sentido espiritual, departamento da igreja, trabalhar em conjunto na igreja, não apenas, irmão, chegar apenas e ficar observando, está vendo que o irmão está sobrecarregado, está vendo que a igreja precisa de um apoio, está vendo que está precisando de alguém no departamento tal. Irmão, eu não sou ancião, mas eu posso indicar alguém para pregar, eu conheço alguém. Irmão, eu não sou diretor de música, mas tem uma pessoa que eu conheço da igreja tal. Entende, irmão? Ajudar, irmão, ser voluntário, ser prestativo, é isso que é ser sábio. Ser sábio é socorrer o necessitado, é ajudar quem precisa, é ser solitário, é ser voluntário na obra de Deus, não precisa pedir. Aprenda com as formigas, ela é mais sábia do que o sábio. Entende agora a sabedoria? A mais para falar de formiga, formiga. Olha a lição aí, olha a lição que ela está dando. Entende? Irmãos, no sentido espiritual, é trabalhar com equipe na igreja. Não, mas semana de mordomia, o departamento de mordomia, não quero nem saber o que vai acontecer. Um exemplo, semana jovem ou semana santa, no seu departamento tal, ele que resolve, ele que dá o jeito dele. Não sou do departamento de fulano, de A, de B, de C, eu não tenho nada com isso. Há 4 coisas pequenininhas na terra que eu e cada um de nós pisa, que é mais sábia do que o sábio. A formiga, a formiguinha pisou. Sou ignorante, sou tão cego, tenho ódio, mas não vejo. Ela é mais sábia do que eu. Elas andam unidas, elas trabalham em equipe, elas são colaboradoras. Ela não espera alguém chamar. Não é à toa que eu estava observando e tirei de letra ali a formiguinha que se aproximou da amiguinha dela que estava com a folha. Está vendo? O que a Bíblia diz? Carregar as cargas um dos outros para cumprir o quê? A lei de Cristo, irmão. É a lei dos homens, não, é a lei de Cristo. Outro verso. Abrem suas Bíblias no livro de Pedro. Olha só que o apóstolo Pedro fala. 1 Pedro capítulo 4. O voluntário gostaria de ler, por gentileza. 1 Pedro capítulo 4, verso 9 a 10. 1 Pedro 4, 9 a 10. Alguém encontrou? Alguns deveres dos crentes, um para com os outros. Ok, pode ler. 9 a 10. 1 Pedro 4, versos de 9 a 10. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom que receberam, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aí, olha aí a palavra de Deus falando, não é o homem não, é a própria palavra, a Escritura está dizendo. Sede mutuamente hospitaleiro, sem o quê? Muitos murmuram. De novo aquele irmão, meu Deus, não canso.
fui a primeira vez, já fui a segunda vez, toda hora tem que ficar estendendo a mão, toda hora tem que ficar ajudando, o irmão não aprende, o irmão não toma jeito, a irmã, o irmão, não sei lá. Irmão, sem murmuração, o meu irmão está precisando de ajuda, vá até ele, entende? Ajude sua necessidade. A palavra de Deus fala. Então, não só no sentido espiritual, trabalha aqui com o Gesiel, estava aqui falando, aqui estava exortando a igreja, é o papel dele, claro. Já viu alguma exortação agradar alguém? Não agrada, irmão. Mas a palavra de Deus diz assim, ó: leais são as feridas feitas pelo que ama, sabe só o nome? Pois os beijos de quem o odeia são enganosos. Gesiel falou duro, tem que ter jeito para. Irmãos, na Bíblia tinha um profeta, às vezes o profeta da paz e o profeta da guerra. Deus manda às vezes perfil. No meio do povo de Deus, Deus manda homens com seus perfis diferentes. Um com o estilo da paz, um com o estilo da guerra, um de exortar, um de aconselhar, um de orientar. É assim que trabalha a obra de Deus. Cada um com o seu perfil. É isso que faz a junção da igreja. Entende? Então, irmãos, porque leais são as feridas feitas pelo que ama, pois os beijos de quem odeia são enganosos. Não é ouvido não. Fala muito. Os beijos de quem odeia, está falando isso. Não é ouvido não. Falou na palavra, irmãos. Eu estava ali na classe hoje, tive o privilégio de passar a lição na classe da Ruth, e a gente estava falando sobre a semente, né? A parábola da semente. E algumas sementes caem na beira do caminho, outra cai na rocha, outra cai no espinho, uma empurra a terra. O solo representa 4 tipos de coração diferentes, como cada um de vós já sabe. Irmãos, e o que chamou a atenção nossa foi o seguinte, foi que vem dizendo, a senhora White vem falando que nas congregações onde o povo de Deus se reúne, o símbolo da semente lançada à beira do caminho representa o ouvinte desatento, o ouvinte que ignora. O inimigo, ele está aqui, mas o Espírito de Deus também está aqui. Há um conflito espiritual, há um conflito que faz que os irmãos olhem para a mensagem com desdém ou olhem para a mensagem com o coração aberto. Então, o Espírito de Deus, ele fala, mas o inimigo também. E o Senhor White fala que está nas reuniões e ele tenta distrair a mente, tirar a atenção do povo com alguma coisa que passa, alguém que levanta, alguém que sai, enfim, para que a impressão do Espírito de Deus não fique no coração, e assim ele consegue o seu objetivo. Uma lição que a gente estudou, entende? Irmãos, o sermão de hoje, quando a minha irmã Sandra falou, porque vem de nós logo, de acordo com o que está sendo pregado, aí canta um louvor. Aí falou, pastor, é meu apelido, pastor, qual é o tema do sermão? Eu falei, é a formiguinha. Ela não entendeu. Brincadeira, fala sério, é a formiguinha. Vai entender? Não, um sermão tem olha, você a sua palavra, nada a ver. Mas o Espírito Santo de Deus fala poderosamente através da formiga do exemplo de Provérbios. Irmãos, é o que a gente acabou de ler. Seja mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servir uns aos outros, conforme o dom. Qual é o seu dom, irmão? Qual é o seu dom, minha irmã? Qual é o seu dom, meu jovem, minha jovem, crianças? Cantar, pregar, servir, recepcionar, passar lição. Qual é o seu dom? Visitar os nossos irmãos. Quais são os seus dons que você pode edificar a igreja de Deus? Eu gosto de visitar os irmãos. Então visite. Eu gosto de ajudar, orar pelos irmãos enfermos. Vá lá, ore. Eu gosto de trabalhar na administração da igreja, organizando, planejando o programa. Então faça. Eu gosto de louvar, louvo. Eu gosto de pregar, pregue. Eu gosto de distribuir folheto. Eu gosto de dar estudo bíblico. Eu gosto de fazer um pequeno grupo. Faça. Mas use o teu dom para a honra e glória de Deus.
porque senão vai se comparar o dom daquele servo que falou: ele me deu só um, olha só que migalha, deu 3 para aquele, 2 para mim, deu 1, vou lá acabar enterrado. Até o que não tinha ser tirado e dar aquele que tem mais. Use o seu dom para a honra e glória de Deus. Amém, irmãos? É o Espírito de Deus falando aqui. Sou falho, cheio de defeito, tenho meus defeitos como qualquer um aqui. Irmão, é o Espírito de Deus que está falando nesse momento. Discirna a mensagem. Se não discernir a mensagem, vai sair daqui como chegou. Vai sair daqui encabulado, vazio. Leve uma mensagem espiritual. Porque a palavra de Deus diz que eu disciplino aquele que ama. Não olhe com indiferença para a pessoa que está aqui. A palavra de Deus fala, né? Jesus fala: aquele que te der ouvido, ouve, amém, né? Aquele que te rejeitar, a mim me rejeita. E se rejeitar a mim, rejeita aquele que me enviou. Acabou. Rejeita o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o mensageiro. Está lá em Lucas. Irmãos, o sábio Salomão, que possa ficar bem gravado em nossos corações esse verso de hoje, que diz: há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios: a formiga, povo sem força, já está dizendo, sem força, mas no verão preparam sua comida. Só aí já é uma lição. Elas trabalham com antecedência, elas planejam, né? Elas planejam. A gente não quer planejar em cima da hora, quer fazer arranjo em cima da hora. Às vezes, não faz desse jeito, não tem problema não. Não se antecipa na obra de Deus, não planeja no departamento A, no departamento B, no departamento C, fica improvisando e Deus não abençoa e sai da forma como chegou, entende? Irmãos, aprenda com as formigas. É o que o sábio Salomão fala. Sabe por quê? Elas são povos sem força, irmão. Só um texto para a gente fechar aqui, que eu queria mostrar para a igreja. Um texto para a gente fechar que fala muito em relação ao que eu acabei de falar aqui em relação a elas. Porque eu tenho na minha Bíblia, a outra de estudo, eu marco muita coisa, sabe? Mas essa daqui não. Algumas eu marco, outras não. Então, Deus, ele fala, irmão, é por isso que vocês prestem atenção. No ensino de Jesus, é um exemplo. Jesus tirava a lição espiritual de quê? Quais são os animais? Quem pode citar o primeiro aí? Uma lição espiritual. O passarinho, né? Não fiqueis ansiosos pela vossa vida, que tem que comer, o beber, o vestir. Olha os passarinhos, olha os passarinhos. Ele voa para lá e para cá, ele não planta, ele não colhe, ele, portanto, seu pai sustenta todos eles. Homem de pequena fé, ainda exorta na palavra. Você não vale mais do que um passarinho? Ou Deus morreu por um passarinho? O sangue de Jesus foi derramado pelo passarinho? Ou foi por mim e por você? Foi por nós, amém, irmãos? É nesse sentido, entende? Então, Jesus tira a ilustração do passarinho, tira a ilustração do peixe da rede lançada ao mar, ele tira a ilustração da semente, dos peixes, ele tira a ilustração de várias coisas da natureza, para nos dar uma lição espiritual. E hoje, Jesus nunca falou da formiga, não falou? Só o sábio Salomão. E hoje nós aprendemos com a formiga, também da natureza. Aprendendo o que, irmãos? Equipe, união. Aprendemos o que, irmão? Solidário, hospitaleiro. Não é hostil, não. A palavra hostil é o oposto de hospitaleiro. Hostil é uma pessoa perversa, cruel. É hospitaleiro. Entende? Então, irmão, vocês analisam só com a palavra de Deus. Pega as coisas naturais para ilustrar as coisas espirituais. Ele une os céus
com a terra e o homem com Deus. É assim que funciona a palavra de Deus. Então, irmãos, que Deus possa nos abençoar, que Ele possa fazer de nós pessoas voluntárias, que tenham espírito de equipe, espírito de união, espírito de solidariedade, assim como as formigas são umas com as outras. Que o Espírito Santo possa tocar o nosso coração, fazer da nossa vida um exemplo, irmão, um exemplo da humildade de Cristo. É esse verso aqui. Deixa eu analisar aqui antes de ler. Isso, é esse mesmo. Eu achei que não estava marcado, não, está na outra Bíblia. Diz assim, irmão, a Provérbios 24. Acompanha aí para a gente encerrar. Provérbios 24, verso 5. Provérbios 24, verso 5. Diz assim: mais poder tem o sábio do que? Mais poder tem o sábio do que? Forte. E o homem de conhecimento mais do que? O robusto. Formiga, povo sem força. E às vezes, né, a força deve dar, às vezes, uma autoestima, uma prepotência, em que eu sou forte, eu sou enérgico, eu faço, eu sou esperto. Mas poder tem o homem sábio do que o forte. Quer ser sábio? Quer realmente ser sábio? A igreja daqui quer realmente ter as orientações de um homem e uma mulher sábio? Aprenda com as formigas. Ao sair daqui, vocês devem deparar. Quando você vê uma formiga depois do sermão, que foi embora em casa, vocês vão lembrar do que eu estou falando. A formiguinha específica são mais sábias do que os homens, a Bíblia diz. Que o Espírito de Deus, irmão, possa fazer a gente filtrar o que foi falado aqui para união e unificação da mensagem, para que nós possamos pregar unido em equipe. Porque a igreja, irmão, quando começa a desintegrar, começa a definhar, quando um começa a ver para lá, o outro se afasta para cá, e o outro começa para... Olha só, eu estou olhando aqui o Daniel aqui na frente. Irmão, toda vez, não só eu, a igreja toda, pregadoras aqui, já foram filmados por ele. Todos os sermões que são pregados aqui, ele filma e joga no YouTube. É um meio de evangelismo, de missão. Às vezes tem tantas bobeiras na internet, né, que as pessoas jogam lá, tanta tragédia, coisa que abate, mas ele filma, irmãos. O mensageiro que está aqui é nesse sábado, é no outro. Olha só, aí eu pergunto: é sábio? É um garoto sábio, irmão, para a honra e glória de Deus. Ele é voluntário. Ninguém está pedindo ele: olha, o ancião, o pastor Daniel, todo pregador que estiver lá, procura, faz tua parte, filma, porque isso aí vai ser... Não, irmãos, o Espírito de Deus usa esse menino. E todas as mensagens que é pregada aqui joga no YouTube, porque o YouTube é muito acessado por milhões de pessoas. Às vezes alguém está lá na internet, clica, joga na internet, abre uma mensagem, a mensagem cai como uma luva, não para mim, não para você, mas para alguém que a gente nunca viu, nunca conheceu. E o evangelho vai criando força, vai pregando com uma velocidade incrível. E Deus usa, irmão, o homem, Deus usa o jovem, usa o celular, usa a Bíblia, usa você, usa eu, Ele usa tudo para avançar a pregação do evangelho. Amém, irmãos? É um garoto de exemplo, está ali, está fazendo a parte dele voluntária. Eu já vi no YouTube aqui os conjuntos das irmãs. Está no YouTube, irmão. Clica lá que vocês vão ver. Coral da igreja do quilômetro 32 cantando, né? Os solos que saem aqui na frente, ele grava e lança lá. Irmãos, a palavra de Deus diz, né? A fé por si só, se não tiver o que? Obra, ela é morta. Eu creio em Deus, mas em vez de ser útil, eu fico sendo inútil, infelizmente.
Seja útil, irmão. Seja útil na obra de Deus. Mostra que você está vivo, não está morto. Mostra que você está sendo orientado pelo Espírito de Deus para fazer a obra de Deus. Porque o homem sem o Espírito de Deus, ele não é nada. Porque o Espírito é que vivifica, a carne, para nada se aproveita. As palavras que Jesus tem dito aqui, é Espírito e vida. Amém? É isso, irmão. É isso que dá força. É isso que levanta a minha autoestima, é a palavra. Por mais que eu esteja às vezes desanimado, eu erro, eu peco, eu falo com Deus, mas uma coisa, eu posso estar um pouco distante da igreja, mas eu sou apaixonado por esse livro, porque isso aqui tem um tesouro. O inimigo coloca na mente do jovem um livro cafona, um livro jeca, negativo. Até os juízes, quando vão se formar, eles têm que saber da Bíblia, homem sábio, e não tem a luz que você e eu temos, irmão. A Bíblia é uma palavra. Nada substitui a palavra, irmão. A palavra que vivifica o homem e a mulher. Jovem, homem, mulher, não olha para a Bíblia. Já li esse verso, não, leia de novo. Deus vai falar contigo de alguma forma. Ele vai te alimentar, vai edificar sua mente físico, mental, espiritual. Entende? É assim que funciona a palavra de Deus na vida do ser humano. Por mais falho que você seja, irmão, está errando, está pecando, está deixando a desejar, está fugindo de Deus, mas não foge da leitura da Bíblia, não foge, irmão, porque isso aqui é o seu tônico espiritual. Amém? Deus possa nos abençoar, e nós possamos nesta manhã sair daqui, irmãos, revigorado, ter vibração ao ler a Bíblia, pedir a Deus: Senhor Deus, me dá luz na palavra, que minha lâmpada não venha ficar apagada, porque quando você clica no interruptor, acende, é o Espírito de Deus, assim somos nós. Lâmpada, por ser lâmpada apagada, nada vale, só vale quando está acesa. E quando você está acesa, irmão, eu posso ter uma lâmpada dessa na mão, mas estiver apagada, não sei nada, tudo turvo, tudo sombrio. Mas quando o Espírito de Deus ilumina, você recebe um refrigério, uma força, irmão. Amém? É assim que funciona a vida. Que Deus possa nos abençoar. Que a igreja possa ser mais unida, aprender com as formigas. Aprender com as formigas. Eu sei que às vezes, no íntimo do coração, aí pode vir formiga. Mas agora vocês vão entender a mensagem. Eu senti que entenderam. Aprenda com elas. Que elas são mais sábias do que nós. Que nós possamos aprender com ela para ser sábio. E o sábio é solidário, é voluntário. É isso que nós temos que ser na obra de Deus. Esse é o meu desejo e a minha oração. Amém.